São 25 anos de história da Abranet, uma entidade que se confunde com a própria evolução da internet brasileira. E para contar essa história, estamos fazendo uma série de entrevistas especiais para o Hot Site, também para uma edição impressa, com personalidades que acompanharam essa evolução. E uma delas é o Edmundo Matarazzo, a quem eu dou as boas-vindas. Matarazzo, obrigada por tirar um tempinho para contar a sua história junto com a Abranet. Não, o prazer é meu, na verdade, uma honra, porque história de 25 anos pouca gente tem. Um dos motes desse especial é passado, presente e futuro. Então vamos começar com o passado. 1996, qual era o ambiente de criação da Abranet, né? Ela é criada, ela surge para atender a quais necessidades e quais eram os desafios daquela época? Bom, eu acho que o que eu posso reportar dessa época interessante e talvez pouco falado é que nós estávamos numa fase em que as grandes prestadoras de serviço de telecom do grupo Telebrás começavam a descobrir o negócio chamado comunicação de dados, tá? E começavam a tentar enveredar por esse tipo de negócio novo. E havia uma disputa muito grande entre a Embratel e as empresas estaduais, tá? Para ver quem seria o monopolista desse serviço. Nesta discussão é que o ministro da época, o Sérgio Mota, acabou interferindo e dizendo o seguinte: calma lá, vocês estão falando de alguma coisa que não é serviço de telecomunicações. Vocês não estão falando só de comunicação de dados, vocês estão falando do que está começando a surgir aí, uma tal internet. E internet não vai ser monopólio, não vai ficar controlado por empresas de telecomunicações. Foi uma decisão que ele tinha muito clara, né? E aí ele produziu uma resolução que, na verdade, está vinculada a um decreto-lei, tá? Então, muita gente diz que é uma resolução do Ministério sem muita importância, mas ela é muito importante porque ela tem vínculo com um decreto-lei, ela não é tão simples de ser alterada. E nessa resolução, ele limitou o que era serviço de telecomunicações e o que poderiam ser as coisas novas, principalmente a internet que estava nascendo, tá? Eu acho que esse contexto foi o que permitiu que surgissem os provedores de internet e a própria Abranet, tá? É uma marca muito importante. A Abranet defende essa resolução desde a sua criação, defende esse formato, essa independência desde a sua criação, porque faz parte da gênese da própria Abranet, né? E nesses 25 anos, a Abranet, os próprios provedores se reinventaram uma série de vezes até para continuar existindo, né? Eles proviam ali acesso, aí vem a internet grátis, aí eles se reinventam, vem serviços em cima da rede. Se você pudesse pontuar aí os principais desafios desse período, desses últimos 25 anos, quais seriam eles? Olha, sempre foi o de estar à frente com as inovações e, principalmente, produzindo inovações sem que grandes barreiras fossem criadas, tá? A disputa sempre foi com o setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações tentou criar alternativas para a internet, rede digital de serviços integrados, serviços, né, como facsímile, vídeo, chamada, etc. Houve uma tentativa e telecomunicações nunca foi feliz em produzir uma solução para isso. As soluções vieram todas na plataforma de internet, que é uma plataforma aberta. Não tem ninguém comandando, dizendo vamos por aqui, vamos por lá, né? É uma instituição de cooperação. E essa cooperação produz coisas novas todos os dias. Então, isso é o constante no provedor. Ele nunca está limitado a fazer uma única coisa. Então, havia um momento em que você só navegava na internet, né? Mas aí, de repente, navegar na internet era uma coisa até difícil no começo. Era coisa de programador, né? Aí, de repente, alguém inventa o web, a World Wide Web. Surgiu a World Wide Web, pronto. A internet ficou acessível para todo mundo. Ficou uma ferramenta para você usar em casa, onde você quisesse, tá?
Então, acho que um marco importante é a criação da web, e em cima da criação da web, aí vem tudo aquilo que a gente conhece, aí vem as plataformas de serviços como as redes sociais, vem os aplicativos, vem o streaming, né? Então, é uma constante, mas o grande marco é o fato de você ter uma ferramenta intuitiva, simples, todo mundo sabe usar. Navegar na internet é um negócio que criancinha faz, desde que pequenininha. Agora, todos esses serviços que nascem em cima da internet e a cada, não vou dizer a cada ano, né, mas a cada ciclo, eles impõem discussões relevantes sobre o próprio uso da internet, o papel dos provedores, e aí a gente tem algumas leis vindo, né, o Marco Civil da Internet, depois a Lei Geral de Proteção de Dados. Como os provedores se enquadraram e se adaptaram a todas essas mudanças para seguirem relevantes e conseguirem também prover, né, fazer parte, ser um ator desse ecossistema? Bom, foram várias as tentativas de impedir ou complicar muito o crescimento dos provedores, né? A primeira coisa que você nota é o seguinte: para poder usar a internet e usar um provedor, você precisa de um enlace de telecom da sua casa até o provedor. Isso no Brasil é serviço de telecomunicações e só pode ser prestado com uma autorização da Anatel. Tá? Então, você tem um elemento fundamental, que é o acesso às telecomunicações, é o que faz com que você tenha mais facilidade de usar os provedores. E, obviamente, no começo, principalmente na fase em que o mercado tinha só as grandes operadoras, né, eram só as concessionárias e as espelhos, ninguém tinha muita vontade, muito desejo de ter outros competidores prestando serviço de telecomunicações, principalmente prestando suporte para a internet. Isso só mudou quando a Anatel efetivamente abriu a possibilidade de ter uma licença, uma autorização, que não tinha nenhuma necessidade de participação de leilão ou coisas muito complicadas, para que o provedor pudesse ter uma licença de telecom para ele próprio fazer um link de telecom que ele não conseguia obter de outras empresas. Tá? E aí esses empresários começaram a atuar na área de telecom também. Tá? E eu acho que isso é um marco para a área de telecom, é um subproduto da internet para a área de telecom. A gente tem, a Anatel diz 10 ou 15 mil empresas atuando como prestadores de telecom por causa da internet. Eu acho que se a gente não tivesse a internet, a gente não teria todo esse interesse para ser um prestador de serviço de telecom. Tá? Essa ramificação, né? E quais são os desafios hoje que os provedores e o setor, né, de internet, todo esse, os players, esse ecossistema estão enfrentando para garantir que a internet continue e seja um ambiente aberto, plural, para os próximos 25 anos? E para que esses serviços também possam ser prestados e novos modelos de negócio surjam a partir disso? A questão não é tecnológica ou técnica, né? Essa parte é bem tratada. O problema é exatamente a estrutura de negócios que a gente tem. As regras para você estruturar uma empresa, o pagamento de tributos, enfim, as várias obrigações que são, na verdade, oriundas da atividade empresarial no Brasil, tem um peso muito grande e a maioria são pequenos empreendedores que enfrentam esse arcabouço de regras aí gigantesco, muito pouca gente conhece todas, e tentam fazer a coisa da maneira correta. O que está acontecendo? A internet atingiu um patamar e um volume muito grandes, então os negócios não são negócios mais tão pequenos. Né? Lembra que no começo todo mundo dizia assim, se for uma empresa do Simples já dá para ser provedor. Empresa do Simples não dá mais para ser provedor. Né? O mercado cresce, o limite de faturamento do Simples é ultrapassado, então não dá. Então, assim, esse crescimento tem um preço. Precisa profissionalizar a empresa, precisa estruturar a empresa, precisa começar a recorrer a perícias de todos os tipos para poder ter um melhor desempenho na área contábil, na área fiscal, na área de recursos humanos.
porque se emprega muita gente aí também. E esses são desafios que os pequenos têm que enfrentar, né? Não são desafios fáceis, não. E Matarazzo, lá atrás, em 96, o que você estava fazendo e você imaginava que a internet teria o alcance ou chegaria no patamar, modificaria tantos negócios que nem ela chegou a modificar? Isso era algo que se vislumbrava? Olha, nessa época, 96, eu participava da UIT, a União, né, Internacional de Telecomunicações, participava de uma comissão que era a comissão que fazia os padrões de telecomunicações. Tá? Fazia os padrões de telefonia, fazia, enfim, todos os protocolos novos. E se desenhava, ou se tinha um esforço enorme para tentar desenhar as telecomunicações do futuro. E o desenho das telecomunicações do futuro era uma rede única em que você pudesse fazer qualquer coisa. Parece um pouco com a internet, né? Mas a área de telecom nunca conseguiu dar uma solução para isso, porque, primeiro, é uma atividade que sempre foi tida como uma atividade restrita ao Estado e sempre trabalhou com padrões muito rígidos. Então, o ciclo de produção era de 4 ou 8 anos para você ter uma mudança tecnológica. Quando a internet chegou, em menos de 4 anos, ela já tinha mudado tudo. Né? Ela não... Ela atropelou, né? Assim. E tem um detalhe interessante. Quando a internet nasceu, a ideia da internet foi o seguinte: nós queremos fazer alguma coisa que telecom nos atrapalha. Então, nós temos que gerar uma plataforma que use telecom do jeito que ela estiver e a gente possa fazer o que a gente quiser. Então, a plataforma, o início da internet, pregava o seguinte: independência do tipo de telecom que eu estou usando. E aí ele atropelou a telecom. Tá? Porque ele passou a usar ele usava linha analógica, ele usou linha de escada, ele usou linha... Qualquer telecom que você colocar pela frente, a internet usa. Qualquer tipo de infraestrutura, né? O protocolo TCP/IP estava em cima, enfim, habilitando todos esses serviços que seriam colocados, né, como OTT, como over the top. E, para finalizar, o que a gente pode esperar para os próximos 25 anos? A gente tem estudado o que vem por aí em termos de mudança. Eu acho que tem algumas coisas que são muito, muito relevantes. E algumas que a gente já percebeu agora nessa fase de pandemia. Primeiro, eu não preciso estar presente em determinado lugar para fazer alguma coisa. E hoje a gente usa muito o recurso do vídeo. Mas a gente já está falando em holograma, a gente já está falando em realidade virtual. Então, você imagina uma reunião no ambiente virtual onde todos os avatares estão presentes no ambiente virtual interagindo. Não é o vídeo que a gente conhece hoje, é um outro ambiente, um ambiente com outras capacidades, né, e outras possibilidades de percepção fantásticas. Outro desenho. Eu hoje, por exemplo, quando estou construindo uma máquina, por exemplo, um motor, eu faço um protótipo. Eu posso fazer esse protótipo no ambiente virtual. Eu posso testar um protótipo no ambiente virtual antes de fazê-lo no mundo real. Você imagina a velocidade de criação que isso coloca, tá? Então, essas ferramentas vão começar a surgir, tá? Muito rapidamente. Eu acho que a ideia do smartphone não tem nada a ver com o serviço móvel celular. O smartphone é um elemento da internet. E ele vai evoluir segundo a internet. Tá? A gente já vê modelos de interfone, de smartphone, projetando holograma, tá? Ou tentando projetar holograma. Então, eu acho que não vai ter muito onde parar, não. A supervisão, a distância que você pode fazer, a gestão de imagem. Quando é que você ia imaginar que você ia botar um drone para controlar tráfego, um drone para reparar? Não sei se vocês viram, as empresas de energia elétrica hoje usam um drone com uma espécie de lança-chamas, tá? Controlado, pequenininho, para queimar as linhas de pipa e as pipas que estão presas nos fios.
tá? Supervisionam as coisas com drones. A agricultura usa máquinas automáticas. O trator, não tem mais gente dentro do trator, tá? Então, eu acho que esse ambiente virtual, ele é muito poderoso porque ele está presente, inclusive, nos lugares que não tem nada. Tá? Ele pode ser usado, inclusive, no meio do nada, no meio do deserto, bastando que você consiga chegar na internet, né? E acho que vem aí o satélite, uma outra geração de satélite, que vai ampliar ainda mais a possibilidade de acessar a internet. Aliás, toda a infraestrutura de telecom hoje gira em torno de garantir mais acesso, mais conectividade à internet. Então, acho que isso vai só popularizar-se cada vez mais. E acho que vem muita coisa nova por aí. Obrigada, Matarazzo, vem mesmo, né? A gente caminha para a internet ser igual à eletricidade, estar em todos os lugares. Gostaria de agradecê-lo muito por dedicar um pouco do seu tempo para a Abranet 25 anos, para o nosso especial. Eu que agradeço a chance, por favor. E para você que está nos acompanhando, o Hot Site especial Abranet 25 anos traz diversas entrevistas com personalidades que não só fundaram a Abranet, mas que foram essenciais para o desenvolvimento da própria internet no Brasil. Dá uma olhada lá que tem bastante conteúdo. Muito obrigada, Matarazzo, e até a próxima.